Número 1, gabarito, letra A. Vamos para a questão número 2 também, que vai fazer essa mesma retomada, né? Tem como ponto de partida o nosso texto. Assinale a alternativa incorreta sobre o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Isso também é um raciocínio muito cobrado, né, galera? Atenção na leitura do enunciado ao propor, né, a alternativa incorreta. Então, vamos lá, né? Letra A. Uso dos verbos saber e ver e da conjugação nem repetida mostra a importância que o ouro, a prata e outros metais tinham para o destinatário da carta, né? Então, colocado nesse primeiro movimento aqui, até agora não podemos saber, né, que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, ou nem lhe ouvimos, né? Então, já é uma afirmação categórica, né? É uma postulação aqui categórica e topicalizada, né? É um tópico frasal aqui desse parágrafo da carta, sem dúvida, porque tinha uma importância aqui para o nosso destinatário, que seria a coroa portuguesa, Vossa Alteza. Então, a letra A está correta, né, com relação aqui à leitura do nosso fragmento textual. Na letra B, o emprego da conjunção adversativa no primeiro parágrafo introduz uma ideia contrária à expectativa do destinatário. Então, retornemos lá ao texto. E aí ele fala, porém, a terra em si é de muitos bons ares. É como se eu falasse assim, olha só, né? Não tem o que você procura, Vossa Alteza, né? O que você é ótimo. Mas Vossa Alteza não tem ouro, não tem prata, né? Não tem metal, não tem coisa alguma, eu não sei e nem vi. Então, já causa, né, o quê? Um desânimo, um desgosto e até uma falta de interesse por essa descoberta aí, no caso espacial. Porém, né, aqui a terra em si é de muitos bons ares. Então, olha só, apresentei primeiro toda essa camada aí, né, que não seria de interesse, de recursos naturais, aspectos importantes para a coroa portuguesa, mas, né, a terra ainda é de muito bom grado, né? O tempo ali lembra os ares frios e temperados de regiões portuguesas, né? Então, olha só, tem essa quebra de expectativa numa proposição adversativa, sem dúvida, né? O porém, essa conjunção adversativa que apresenta essa ideia, né, aqui no sentido de uma ideia contrária à expectativa do destinatário, do nosso interlocutor. Então, letra B também que está correta. Na letra C, a presença do conectivo, porém, no terceiro parágrafo, introduz uma ideia contrária contida na expressão dar-se-á nela tudo. Então, vamos voltar aqui que tem mais de um porém, né? Então, as águas muito dela... Então, aqui, querendo aproveitar-se, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto, então, realmente ainda apresenta uma ideia também aqui adversativa, né? Então, observe que as águas, né? A água, ela é muito vasta, infindas, as terras é de bons ares, né? Aparentando que, né? Produtivas, né? Então, aqui com a maneira graciosa, querendo aproveitar, tudo se dá, né? São terras férteis, beleza. Porém, ainda estou falando, né, que, olha só, mesmo com essa terra, né, que é muito proveitosa, que é produtiva, ainda o melhor, né, o que a gente pode fazer é salvar essa gente. Então, esse segundo, porém, também apresenta esse mesmo valor adversativo de uma ideia contrária, quebrando a expectativa ali do nosso destinatário, do nosso interlocutor. Então, a letra C também está o quê? Correta, né? Então, opa... Errei aqui, a letra C também está correta. Vamos agora, né? Aqui também tem esse mesmo, porém, com valor adversativo. E na letra D, os substantivos fruto e semente, no terceiro parágrafo, apresentam um sentido denotativo. Olha só, acabei de falar disso, né? Acompanhando o sentido do verbo dar na expressão dar-se-á nela tudo. Dar-se-á nela o quê? Na terra, né?
Então, a terra frutifica. A terra frutifica literalmente o fruto e a semente? Não, né, gente? Nós já fizemos esse estudo aqui. O fruto é no sentido, né? Porém, o melhor, né, a melhor propósito, o melhor sentido, que o resultado não é literalmente um fruto que a terra vai produzir, que a terra vai dar, que vai vingar. E aqui também a principal semente, né, a principal oferta, a principal contribuição, o objetivo, né, seria o quê, né? Essa salvação aí. E por isso que a Vossa Alteza deve lançar essa semente, essa esperança nesse povo que há de ser salvo, né? Então aqui, galera, nós não temos a ideia de semente e fruto no sentido dicionarizado mesmo, no sentido ali, né, vegetal e biológico da coisa, né, de semente. E sim um sentido que figurado. E esse sentido figurado nós conhecemos por conotação, né? Então aqui um zoom, conotação, e por isso a assertiva incorreta em relação ao texto é a letra D, nosso gabarito da questão 2. Sinalize aí também questão número 2, letra D. Olha só, já a próxima questão, a questão 3, vai trazer como referência também um texto super conhecido do nosso sistema literário nacional, muito importante aqui, né, no nascimento da nossa literatura, né, e também dentro do nacionalismo, né, do romantismo aqui brasileiro. Então, nós temos um texto que vai ser referência para a próxima questão. E perceba que esse texto há total diálogo com o primeiro texto, né? Se a carta de caminha essa certidão de nascimento do Brasil, aqui nós vamos dar continuidade para esse fortalecimento, né, para essa formação, essa tentativa de construção de uma cultura nacional. Então, quais são os nossos valores, né? O que nós temos aqui para exaltar? Em contrapartida ao nosso ainda não desenvolvimento humano e social, nós temos o quê? Que reforçar nossos valores, não é verdade? Aqui, né, territoriais, né, nossa natureza, nossa exuberância de fauna, de flora, né? Então, tudo isso nós vamos resgatar de um nacionalismo chamado ufanista, utópico, muito exagerado, né? Mas nessa ideia de valorização e construção de uma cultura, uma identidade nacional. Então, vamos, né, depois dessa contextualização da canção do exílio, vamos relembrar, né, essa leitura aí tão conhecida da nossa literatura. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. No céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Né? Então, observe aí que nós temos, né, a canção do exílio, essas... Aqui, minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, nós temos aqui, galera, olha só, 1, 2, 3, 4, nós temos aqui 5 estrofes, né? Então, vale relembrar que cada composição de versos na poesia eu tenho, né, uma estrofe. E aqui também um aspecto interessante, viu? Na sua prova, por vezes, não de forma taxativa, mas pelo menos numa alternativa diluída, também cobra versificação. Né? Então, dentro da versificação, percebe-se o quê? Né? Que há pelo menos um texto, uma predileção aí pela poesia, né? Onde é possível aí, esse estudo, por exemplo, da métrica do verso, da composição da poesia. Então, aqui vamos relembrar um pouquinho. Né? Então, nós temos 5 estrofes, e nessas primeiras, né, nós temos aqui, olha só, né, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 3 quartetos
E lá nas duas últimas, né, nós temos 2 sextetos. No caso, 6 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente. Então, 2 sextetos. E aí nós temos essa ideia de composição, né, de uma canção que exalta, né, no caso, em um momento que não está presente. Observe que nós temos esse sentimento saudoso, né, em que o Gonçalves Dias escreve diretamente de Coimbra, ou seja, ele está em Portugal, ele não está no Brasil. Então, ele estava estudando na Universidade de Coimbra, em Portugal, né, um curso tradicional que era o direito, e assim, sentindo saudades do Brasil, né, no caso, sentindo saudade da sua pátria, ele se sente exilado. Não se trata aqui de um exilamento, por exemplo, político ou forçado, mas é no sentido de estar longe. Então, muita atenção na construção a partir dos nossos referentes modificadores aqui espaciais, nossos advérbios, né? A marcação do lá, cá, esse cá, no caso, né, diz respeito a Coimbra, né, na Universidade de Direito em Portugal. E o lá, né, a referência se diz o quê? A terras, né, as terras tupiniquins, no caso solo, né, brasileiro, que o nosso poeta, né, está distante. Então é muito importante identificar que esse sabiá é próprio que das nossas terras brasileiras, né? Então aqui há um sentimento nacionalista, ufanista, né, de um saudosismo e essa marca muito grande de um nacionalismo ufanista, né? E esse nacionalismo ufanista diz respeito a uma ausência de crítica, né? Então, observe até mesmo que são versos tão conhecidos e célebres, né? Que nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Certamente você lembra, né, do nosso hino nacional. Então, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Tudo isso aqui faz referência, né? Então, nós temos aqui uma musicalidade e uma métrica das rimas muito forte, né? Dentro dessa composição, nós temos redondilhas maiores, né? Então, aqui os nossos versos em redondilhas maiores, numa rima muito forte, né? Então, há todo um trabalho no sentido de métrica na canção do exílio. Nós vamos ainda nessa revisão relembrar algumas questões ali, alguns aspectos importantes em relação à versificação. Mas, para responder à questão número 3, nós vamos realmente fazer uma interpretação da poesia. Então, sobre os recursos estilísticos presentes na construção do texto 2, assinale a alternativa incorreta. Ainda na alternativa incorreta. Na letra A, nos versos, as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. A supressão das vírgulas altera a classificação sintática da oração subordinada, mas mantém o sentimento ufanista proposto pelo trecho. Olha só, quem diria que você iria fazer aqui, né, o estudo sintático de versos, né, da canção do exílio. Então, vem aqui comigo, vamos resgatar, né, importantes aqui aspectos gramaticais da sintaxe, da morfossintaxe, a partir dessa contextualização ali da poesia. Então, ele fala que a supressão das vírgulas, sempre com o examinador, falar supressão, ou vamos colocar vírgulas, já fique ligado, né? Coloque aí a sua lente de atenção, porque realmente merece o nosso olhar muito cuidadoso, porque isso aqui é uma pergunta capciosa, principalmente quando essa vírgula está relacionada com o quê? Um vocábulo o quê? Nós sabemos que o quê pode receber várias interpretações, várias classificações, né, dentro do nosso estudo morfossintático. Então, vamos lá. Nos versos, as aves que aqui gojeiam. Observe que eu estou falando de quem é que gojeiam, né? Quem é que canta. Nós estamos falando das aves, na verdade. Então, esse que é um elemento, né? Ele é um elemento da construção coesiva. Ai, meu Deus, né? Quando eu falo da construção coesiva, é no sentido de retomada. É um que tem a ideia de retomada. Quem é que gojeiam? Não são as aves? Então, o que é um elemento de construção coesiva, porque eu faço a retomada desse que. Coesão é na microestrutura do meu texto, certo? Então, qual é a dica? Se você conseguir, né, se for possível, substituir o que, né, aqui no caso, vocábulo que,
por outro, né, no caso, vocábulo com o mesmo valor no dia de retomada, por exemplo, o qual, ou a qual, né, aqui faz sentido as aves as quais. Fazer aqui a flexão, né, no plural, no feminino. As aves as quais aqui gorjeiam, faz sentido? Faz, ainda estou falando das nossas aves. Então, sempre que um que for um elemento de retomada, nós estamos trabalhando com um pronome relativo. Então, aqui o que é um pronome relativo. E como eu posso descobrir? Faça essa dica, né? A substituição por um outro pronome relativo de igual valor. E aí você vai substituir pelo o qual, ou a qual, e suas possíveis flexões, né? No caso, os quais, as quais. Se for possível fazer essa substituição, aqui nós temos um pronome relativo. E aí, vale o lembrete, pronome relativo, ele vai introduzir orações subordinadas que têm um valor adjetivo. Sempre, professora, sempre. As orações subordinadas adjetivas são introduzidas pelo pronome relativo. Então, nos versos as aves que aqui gorjeiam, aqui eu não tenho um verbo. Então, aqui as aves não gorjeiam como lá. Eu tenho dois verbos, vou até aqui mostrar, né, com outra cor. Porque eu tenho um período, né, eu tenho um período composto. Então, a minha primeira oração, ela está aqui. As aves não gorjeiam como lá. E dentro dessa primeira oração, eu tenho uma inserção que foi feita por que aqui gorjeiam. Então, essa oração, ela apresenta um aspecto de explicação. Né? Eu estou falando que essas aves que aqui gorjeiam, nessas aves aqui de Portugal, e são todas as aves, tá? Não gorjeiam como as de lá, não cantam como as de lá do Brasil. Então, nesse contexto, né, as vírgulas, elas inserem, né, uma oração subordinada adjetiva com valor explicativo. Eu estou falando que todas as aves aqui, no caso de Portugal, as aves que aqui gorjeiam, todas as aves, não gorjeiam como as aves lá do Brasil. Então, as vírgulas dentro das orações subordinadas adjetivas, ela tem valor explicativo. Se porventura eu fizesse a eliminação, a supressão das vírgulas, eu estaria particularizando as aves que aqui gorjeiam, então essas aves, apenas as aves daqui, né, um determinado grupo de aves, né, então quando eu tiro a supressão, quando eu faço a proposta de retirar as vírgulas, eu estou especificando ou particularizando, no caso, essas aves. Então, existe sim a alteração de sentido, né? Se porventura eu tirar a vírgula, eu teria uma oração chamada subordinada adjetiva, o que? Restritiva. Então, aqui na letra A, ele vai dizer justamente, né, a supressão da vírgulas altera a classificação sintática da oração subordinada, mas mantém o sentido ufanista proposto pelo texto. Altera a classificação? Sim. Altera o sentido? Altera. E ainda vamos ter essa reflexão no caso ufanista, ainda teremos também essa reflexão ufanista, no caso exaltada aqui em relação a nossa proposta de texto, né? Então, a letra A, ela está correta, porque a supressão altera a classificação sintática da oração subordinada. Ela seria uma oração subordinada restritiva. E o sentido ufanista continua ainda nesse trecho, porque nós estamos falando, né, da proposição ali dessas aves, né, que no caso, em Portugal, são diferentes do Brasil. Ainda continuo valorizando esse aspecto, né, no caso da fauna nacional. Na letra B, a redação do termo sabiá com inicial maiúscula é uma prosopopeia. O que é isso, né? Eu estou dando atributos. Eu estou dando uma personificação. Atributos, no caso, né, animados, né, particulares aqui de vida, no caso, seres, né, inanimados. E aí ele fala bem assim,
prosopopeia que não interfere no sentido ufanista proposto pela Canção do Exílio. Gente, sem dúvida aqui há uma proposta sim aqui há uma proposta, né, de alteração. Se eu colocasse uma ave qualquer, né, e não colocasse assim a ave, né, do Brasil não gojeia com a de cá, né, que não interfere no sentido ufanista sim. É tanto que as aves portuguesas, elas não são especificadas, elas são hiperônimos, no sentido mais abrangente. Quando eu falo sabiá, eu digo a espécie, né, aqui eu estou trabalhando com uma ideia de hipônimo, né, aqui eu tenho um nome mais específico, né, eu estou classificando essa espécie. Então, nesse contexto aqui, ela representa algo mais específico a partir desse olhar do todo. Então, lá em Portugal, né, no caso nas terras, né, no caso de Coimbra, teriam o quê? Aves. No Brasil, eu estou especificando o sabiá. Então, a redação com a letra maiúscula do sabiá, ela é proposital, é uma figura de linguagem, faz parte, sem dúvida, da prosopopeia, que também pode ser chamada de personificação, quando eu dou atributos, né, animados, humanos, a seres inanimados. E interfere, né, no caso, a retirada, né, faria aqui uma interferência no sentido ufanista de valorização, no caso da nossa terra, né, que é o objetivo aqui da Canção do Exílio. Então, a letra B já apresenta, né, uma informação incorreta em relação à nossa análise aqui do poema. Né? Segura na letra B, gabarito da nossa questão, mas ainda vamos fazer a leitura da letra C e da letra D. Comparando-se os versos 9 e 15, observa-se o sentido básico de ambos, e é o mesmo, porém a representação da solidão passa por um processo de gradação, sendo mais enfática no verso 15, devido à substituição da vírgula pelos travessões. Né? Então ele fala bem assim, olha só, minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Né? Aqui no 9... ele vai falar bem assim, encismar sozinho à noite, né? Então, aqui, já dentro desse contexto, esse sentimento de exílio do nosso eu lírico. Então, mais prazer eu encontro eu lá, né? Eu lá onde? No caso, no Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, observe aí a redação com letra maiúscula. E ainda continua. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá, em cismar sozinho à noite. E aqui nós temos travessões que intensificam, são recursos estilísticos aqui, no sentido de intensificar, é uma gradação, é uma crescente dessa solidão, desse sentimento de exílio, né, do nosso eu lírico. Então, a letra C também está correta. E na letra D, a repetição do pronome nosso, nossa e nossas na segunda estrofe do poema é um recurso linguístico que tem por objetivo de enfatizar a superioridade da terra natal, né, considerando aqui o eu lírico brasileiro, né, em relação à terra estrangeira. Então, sim, né, tem esse sentimento aqui de posse, de pertencimento, assim como, né, os advérbios nos ajudam aqui também a ter esse referente espacial. Né? Então, aqui também funciona como um recurso linguístico, estilístico, né? Dentro de uma proposta de intencionalidade do nosso eu lírico, né? Que vem aí a intensificar e valorizar esse sentimento nacional, né? Dessa nação que está por vir, né? A ser construída aqui, que é o Brasil. Então, a letra D também está correta. Considerando que a letra B, nossa alternativa errada em relação aos recursos estilísticos apresentados pelo texto. Na questão número 4, também vamos fazer uma retomada do texto, minha gente. E aqui também fazendo essa leitura de interpretação, né? Principalmente a partir da composição da primeira estrofe da canção. Então, Gonçalves Dias é um profundo conhecedor da língua brasileira, sabendo usá-la com grande proveito poético. Exatamente esse trabalho métrico, né, a cada verso. Considerando esse fato, assinale a alternativa correta quanto à composição da primeira estrofe da Canção do Exílio.
A ausência de adjetivos dificulta a idealização romântica da terra. Minha gente, nós não temos aqui, né, ausência de adjetivos. Nós temos construções bem ricas que dão conta dessa construção, né, imagética aqui da composição dos nossos versos, né? Então, a idealização romântica, na verdade, ela é fortalecida e há uma gradação e uma confirmação, né, que a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá e que não é igual, né, as aves lá são diferentes. Então, tem sim essa construção de um cenário, né, ufanista. Na letra B, o emprego de verbos diferentes gorjear e cantar tem o objetivo de separar as aves de uma terra e de outra. Minha gente, nós vamos entender com um significado semelhante, gorjear e cantar, né? Então, no caso, o que nós podemos individualizar é que, relativo às aves, no caso de Portugal, né, nós temos aves no sentido mais genérico, né, no sentido aqui do da palavra mais abrangente mesmo, o hiperônimo, né, e especificando, fazendo essa particularização, nós temos a ave especificada sabiá. Então, quando eu falo em gorjear, é na ideia de emitir sons também, né? No caso aqui, melodiosos. Nós podemos fazer até essa referência à música também, né? Então, no caso, há algo mais sonoro no sentido agradável, né? Porém, o cantar também, né? Então, cantar com voz melodiosa pode ser entendido nessa mesma interpretação. Então, aqui, nesse contexto, nós não vamos ter uma diferenciação significativa, né, para gorjear e cantar. Não vai fazer indiferença nem intervenção aqui no nosso contexto. Então, na letra B também vamos eliminá-la. Na letra C, a delimitação de espaços opostos é marcada pelos advérbios aqui e lá. Exatamente o que nós já comentamos, né, gente? Os nossos advérbios, eles são importantes aqui no sentido de referência, né, espacial, são os nossos locativos, né? Considerando que cá eu estou fazendo referência às nossas terras portuguesas, na verdade, marca desse exílio aí marcado pelo, né, sentimento de saudosismo, e lá faz referência, no caso, né, às terras aqui brasileiras. Então, sem dúvida, essas referências espaciais, né, são marcadas pelos advérbios. Então, a letra C é o nosso gabarito da questão, né? Então, encontramos aqui a questão correta em relação a essa composição do nosso primeiro verso, do nosso primeira estrofe. E já a letra D, substantivos aves e sabiá são empregados como sinônimos. Já vimos que não, né? Até mesmo o S com letra maiúscula, ele é esse sentido, né, de figura de linguagem aqui como uma prosopopeia. Nós estamos especificando né, dando atributos aí ao sabiá, especificando, delimitando a ave, né? Não é essa ave no sentido genérico, como existe, né, cá, no caso Portugal, né, marcado pelo nosso eu lírico. Então, letra D também não podemos afirmar. Letra C é a única alternativa possível para gabarito da nossa questão. Então, já empolguei aqui, bati no microfone, mas já me restabeleci. Questão número 4, letra C. Para a questão número 5, olha só, nós temos vários textos, né, com a mesma proposta temática, né, considerando aí textos, né, que são provenientes do nosso sistema literário nacional. Então, mais uma aqui da Pátria, porém, olha só, está situado, né, em um momento diferente do nosso sistema literário nacional. Né, posteriormente, no parnasianismo também, muito com essa valorização com o trabalho, né, do texto literário, e aqui quando eu falo da lírica, né, então Olavo Bilac também é um importante autor, muito frequente na sua prova. Então, atenção aqui a esse poema, que tem uma métrica, uma composição muito trabalhada, a exemplo aqui da mesma forma, né, da Canção do Exílio, porém de momentos diferentes do nosso sistema literário nacional. Então, temos aqui a mesma proposta temática,
né, de textos de diferentes momentos da nossa literatura, né? Então, observe que existe um tema que, né, conduz aqui todas as reflexões dos nossos textos base, né? Aqui a referência para as questões. Então, texto 3. Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê a vida que há no chão, vê que a vida há nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera fecunda e luminosa eterna primavera. Boa terra jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Olha só, gente, já nesse primeiro momento aqui nós temos esse poema do Bilac, né, muito emblemático aqui, que faz essa reflexão de um profundo nacionalismo, né? Ele exalta o Brasil, ele exalta principalmente esses aspectos dos nossos recursos naturais. Então, olha que céu, que mar, que rios, que floresta, né? E aqui algumas observações já em relação, relembrando esses processos de composição do poema, né? Então, já no primeiro verso, olha só, lá no finalzinho, né? Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, né? Então, com a hora classe gramatical, nasceste, nós temos um verbo. E aí continua, criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta, a natureza que perpetuamente em festa. Então, nós temos aqui, olha só, nos dois primeiros versos, eu tenho um nasceste, classe, né, morfológica, verbo, e eu tenho um pronome, né, país como este. Eu estou fazendo aqui um pronome, no caso aqui demonstrativo, para o nosso substantivo país. Então, aqui eu tenho um pronome. Eu tenho versos, olha só. Tenho versos que promovem uma rima com classes gramaticais diferentes. Então, aqui eu tenho uma rima rica. E não só uma rima rica, mas eu tenho uma rima, né, no caso aqui, do lado da outra, né, no caso nasceste e este. Então, também uma característica que nós, né, classificamos como rimas emparelhadas. Então, observe o trabalho de composição desse poema. Nós temos classes gramaticais diferentes que promovem, né, a rima, no caso é uma rima rica, em versos emparelhados, né, porque estão nesse movimento aí de dupla dentro da composição da estrofe. Então, além de ser uma rima rica, são rimas, né, no caso aqui, colocar uma letra bonitinha, são rimas que nós chamamos de emparelhadas. Isso aqui, galera, já é uma lembrança, né, dos nossos aspectos relacionados também à versificação. Rimas emparelhadas. Então, olha só, dentro desse processo aqui de versificação, vamos lembrar, né, como eu faço para fazer a escansão de um verso? Eu vou fazer a contagem das minhas sílabas poéticas. E quando eu faço referência às sílabas poéticas, não tem a correspondência direta às nossas sílabas gramaticais. Eu não estou falando de sílaba poética, não estou falando de sílaba gramatical, de divisão silábica, no caso da nossa gramática normativa. E sim, né, no caso de uma divisão que se faz até por uma questão fonética, né? Então, aqui nós vamos levar em consideração a encontros, por exemplo, vocálicos. Então, esse poema também há uma métrica, há um padrão, que são dos nossos versos alexandrinos. E o que seriam esses versos alexandrinos? São aquelas composições de 12, no caso, sílabas poéticas. Eu vou considerar no meu verso, mesmo aqueles versos que visualmente, né, parecem menores, ou versos que têm maior extensão pela quantidade de palavras, mesmo com mais palavras, eles terão a mesma quantidade de sílabas poéticas, porque nós podemos encontrar aqui alguns encontros vocálicos, sons, né, que são
fundidos ali na emissão, né? No caso, na leitura. Então, a quantidade dos versos que nós vamos fazer aqui rapidinho, uma expansão de um verso só para relembrar, nós temos versos alexandrinos, que são esses chamados de, né, no caso, são aqueles que têm 12 sílabas poéticas. No movimento aqui do parnasianismo, os versos alexandrinos, eles também são muito procurados, né? Há uma predileção pelos versos alexandrinos. Porém, os mais famosos, né, os mais reconhecidos, consagrados, são os versos, né, decassílabos. Né? No caso, os decassílabos são as 10 sílabas poéticas. Então, isso daqui é em relação, né, à quantidade ali das nossas sílabas, que não quer dizer respeito à sílaba, à divisão silábica mesmo da gramática. Então, por exemplo, bora pegar aqui nessa segunda estrofe, né? É um seio de mãe a transbordar carinhos. Então, é uma sílaba poética, né? Ela tem, no caso, procedência aqui fonética sozinha. Eu tenho um seio, no caso, seio. O outro também eu pronuncio sozinha, né? Então, um seio de mãe, a terra transbordar, né? E no caso aqui, carinhos. Então, vamos fazer aqui a contagem, né? Então, dentro dessa daqui, acompanhem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos até no caso, a antepenúltima sílaba, né? Aquela que é mais forte. Por ser uma paroxítona aqui, o nosso acento está justamente no rinho, né? No caso, no rim, da palavra carinhos, por ser uma paroxítona. Então, nós vamos até a penúltima aqui, no caso, sílaba, né? No caso, forte aqui, a sílaba tônica. Então, beleza, eu tenho 12 versos. Então, aqui eu tenho um verso visualmente menor. Bora para o verso em seguida, ver que a vida não há no chão. Então, bora lá. Ver que a vida... Olha só, eu tenho um encontro aqui. O H sozinho, né, a propriedade do H sozinho aqui no português, ele não tem som. Então, no caso, esse vida, olha só, eu faço a junção desse som. Há um encontro vocálico. Então, eu vou considerar apenas uma sílaba poética nesse encontro. Então, vou fazer aqui uma fusão. Né? Então, a vida há no chão, vê que vida, de novo aqui, ó, há nos ninhos. E também parei, bora lá. Eu vou fazer até de outra cor para a gente visualizar bem. Vou fazer de roxinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. Então, aqui, olha só, gente, eu tenho esses mesmos 12 versos. Eu tenho a mesma estrutura aqui de versos alexandrinos. Perceba que há um grande trabalho de composição desse poema, gente. Um poema, né? Os parnasianistas, eles são a referência aí no sentido de uma construção que preza pela perfeição, pela métrica. Muitas vezes nem estão tão preocupados, né, com o conteúdo, e sim a estrutura, a métrica se sobrepõe àquilo que vai ser cantado. Nesse caso, há um equilíbrio, porque nós estamos falando da nossa pátria, né, exaltando também aqui com esse mesmo sentimento nacionalista. Então, vamos aqui ainda à leitura desse poema. Faltou a nossa última estrofe. Então, vê que com grande extensão de matas, onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera, boa terra jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome e o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verá país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Então, aqui há um conselho, né? Tem a marca aqui do nosso interlocutor com quem eu falo, criança. E não é à toa que é um texto aqui retirado das poesias infantis, né? Tem um certo cunho pedagógico, já tem um direcionamento, né? Imita na grandeza a terra que nasceste, né? Então, fechamos aí
com essa poesia chamada Pátria, do Olavo Bilac. Então, número 5, antes das nossas alternativas, tem também uma contextualização do poemas. Então, vamos à leitura. O poema Pátria, de Olavo Bilac, está inserido no livro Poesias Infantis, publicado em 1904. No prefácio daquela publicação, consta o seguinte trecho. O autor deste livro, destinado às escolas primárias do Brasil, não quis fazer uma obra de arte, quis dar a crianças alguns versos simples e naturais, sem dificuldade de linguagem métrica, mas ao mesmo tempo sem exagerada futilidade que costumam ser os livros do mesmo gênero. O que o autor deseja é que se reconheça neste pequeno volume não o trabalho de um artista, mas a boa vontade com que um brasileiro quis contribuir para a educação moral das crianças do seu país. Considerando esse trecho do prefácio e o poema A Pátria, assinale a alternativa correta. Então, a letra A, olha só, a estruturação do poema com a presença de versos livres confirma o que se diz no prefácio sobre versos simples e naturais, sem dificuldade de linguagem e métrica. Minha gente, olha só, se tem uma coisa que a gente não pode afirmar, é que nós temos aqui um poema, né, de versos aqui, no caso, de versos sem métrica, né? Nós acabamos de fazer uma escansão de 2 versos e perceber que é uma composição de versos alexandrinos com 12 sílabas poéticas, que diz respeito a esses encontros, né, no caso fonéticos, levando em consideração, por exemplo, encontros vocálicos, sons que existem a fusão, né, dentro de uma mesma sílaba. Então, falar que são versos livres, não posso afirmar isso de forma nenhuma, ainda mais quando se diz de Olavo Bilac. Mas aqui dentro de versos simples e naturais, sem dificuldade de linguagem métrica, é no sentido de compreensão mesmo, né? Há um grande trabalho no sentido de composição dos nossos versos, porém que não atrapalha a compreensão no sentido de conteúdo, né? Então a letra A não está correta. Na letra B, a interlocução entre o eu lírico e uma criança, somada à mensagem ufanista do poema, é coerente com o objetivo pedagógico proposto no prefácio, né? Então, vimos aqui com quem o nosso poeta fala, né? Criança, aparece 2 vezes o vocábulo aí, o nosso vocativo interlocutor. E ele fala, né, que não é um trabalho de um artista, mas com boa vontade de um brasileiro que quis contribuir para a educação moral das crianças do seu país, né? Então, aqui, olha só, fazendo uma obra de arte, quis dar alguns versos simples, né? Então ele quis, né, aqui a mensagem ufanista, né, de nacionalismo. No caso, ufanista é esse nacionalismo que não há, né, considerações críticas, que apenas valoriza, né, enaltece. Então, é coerente com o objetivo pedagógico proposto no prefácio. Sem dúvida, né? Então, segura a letra B aí, uma forte candidata para o nosso gabarito. Vamos para a letra C. Ao abordar o objetivo de contribuir para a educação moral das crianças, o autor faz uma crítica à imoralidade dominante na vida cotidiana no início do século. Minha gente, não posso fazer essa afirmação, é uma extrapolação aqui do prefácio. Na verdade, ele só fala, né, aqui da crítica que ele levanta, é que normalmente, né, os livros dessa mesma área tem uma exagerada, né, futilidade, mas ele não faz crítica à imoralidade, por exemplo, a imoralidade dominante na vida cotidiana no início do século, né? Não tem esse corte aí. Então, letra C também é uma extrapolação. E a letra D, ao destinar o livro às escolas primárias, o autor deixa claro que a obra não é adequada para a leitura do público adulto. Também não, né, gente? Não existe também essa restrição, essa particularização, há um direcionamento. E aqui ele fala que é uma contribuição para a educação das crianças do seu país, mas não há nenhuma interpretação que não pudesse ser uma leitura para o público também adulto, né? Então, a letra B é a que melhor contempla o gabarito da questão número 5. Então, anote aí, assinale também questão número 5, letra B.
Vamos para a próxima questão que já está na tela, ainda a respeito do texto, né? A pátria. A partir de um texto, galera, isso daqui também é um raciocínio muito usado, né? A partir de um único texto de referência, eu tenho várias questões que vão explorar aspectos estilísticos, aspectos relacionados à morfossintaxe, né? Alguns aspectos também semânticos. Então, tudo a partir de um mesmo texto, né? O ponto de partida. Assinale a alternativa correta referente ao poema A Pátria, de Olavo Bilac. Os pontos de exclamação ajudam a reforçar o tom imperativo do poema. Afinal, eu estou dando ordens, né? Aqui, criança, não verás, vê, né? Então, aqui outro também que tem imita, né? Então, o próprio modo verbal também no imperativo, né? Então, a conjugação no modo verbal imperativo. O imperativo é aquele tom que eu uso para dar ordens, né? Ordens ou conselho. Ainda a respeito de modo verbal, aspecto verbal, eu posso relembrar, né, o modo indicativo, que é quando um enunciado certo, né, um fato concreto que vai se realizar ou já se realizou, né, ou se realiza no presente, independente do tempo verbal, mas o modo verbal indicativo indica um evento certo. Da mesma forma que o subjuntivo apresenta uma possibilidade, né? Um fato provável, uma hipótese, né? Uma ideia ainda a ser, né? Que talvez aconteça ou não, né? Um desejo, né? Que seja muito feliz, né? Também um tom aqui de desejo. Então, o modo subjuntivo, o modo subjuntivo do nosso verbo indica essa ideia de possibilidade ou desejo. Já o modo imperativo é esse modo que nós usamos também, né, conhecido aí pelos aqueles que exercem algum cargo de autoridade, no sentido de dar uma sugestão, uma ordem, um conselho. Então, quando ele fala criança, imita a grandeza, tem um tom de imperativo e a exclamação ajuda nessa ênfase, né, do tom imperativo. E aqui, em seguida, né, olha que céu. Então, mais uma vez, o modo verbal também confirma essa ideia da ordem, né? Não verás nenhum aqui no imperativo negativo. Então, vê grande extensão de matas. Então, né, sem dúvida, há esse tom imperativo do poema. Segura aí na letra A, que pode ser um grande gabarito para a gente. Então, os pontos de exclamação ajudam a reforçar o tom imperativo do poema, marcado pelo uso dos verbos amar, olhar, ver e imitar, justamente os verbos que nós marcamos, né? Aqui, voltemos ao texto. Ama, né? Olha, vê e em seguida imita. Então, beleza, temos esse tom aí imperativo. Letra A. Está corretíssima aqui, né? Mas ainda segura na letra A. Vamos para a letra B, C e D. A natureza é um seio de mãe a transbordar carinhos. O eu lírico vale-se da ironia. Gente, ironia dentro de uma tem certas construções aqui no enunciado que a gente já vai eliminando, né? Eu tenho uma construção aqui, minha gente, de um grande nacionalismo, um sentimento do Brasil e essa terra maravilhosa no sentido de fauna e de flora. Ainda vou falar que é uma ironia, né? Mostrar que a pátria é carinhosa só para certos filhos? Não, tô falando para todas as crianças, né? A criança nem particularizo, mas eu falo na criança no sentido genérico, porque pode ser qualquer criança, todas aquelas são amadas para nossa pátria. Então a letra B, né, não tem nada a ver com o nosso contexto, né? Um pouquinho que poderia se saber a respeito, né, por exemplo, de Olavo Bilac e essa construção do nacionalismo, a gente já descartaria essa letra B. Na letra C, o poema exalta a pátria, mas mantém um senso crítico ao abordar na primeira estrofe o problema dos insetos perigosos para a agricultura. Gente, até os insetos que poderiam ser motivos aqui, né? No caso de, ai, que desconforto, até os insetos, vê que luz, que calor, que multidão de insetos. É no sentido que de riqueza, de exuberância, né? Então, olha só, até os insetos aqui são tidos como, olha só, essa grande riqueza nossa, no sentido de diversidade, né? Então, não
não há nenhum veio crítico aqui, minha gente. Não há nenhum senso crítico. Na verdade, há um grande canto de exaltação, né? Então, insetos perigosos para a agricultura, também fora de contexto. E a letra D, fecundar a terra com suor no rosto, penúltima estrofe, é um modo literal de dizer que é um trabalho importante para se enriquecer no Brasil. E aqui, gente, esse suor no rosto é no sentido de dar valor, não é verdade? Então, cadê? Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço, é feliz e enriquece. Né? Então, aqui é uma construção conotativa. Né? Então, não temos essa ideia, né, do literal, né, de um modo literal. Mais uma vez, nós estamos trabalhando com essa ideia da conotação versus a denotação. E a letra D também é uma questão, né, errada, equivocada. Por isso, letra A, gabarito da nossa questão número 6.